A paz para todos. Eu sou o pastor Emílio Gés. E um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para os acessantes do canal O Bíblia. Vocês estão no Ministério O Bíblia. Amados, dessa feita eu estou com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que diz: E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Amados, hoje eu vou trabalhar sobre o ministério de Abraão, ou Abraão. Estamos no ministério abraânico. Você pode dizer, mas não é Abraão, pastor? Você leu aí Abraão? Até esse capítulo e esse versículo, ele é Abraão. No decorrer do capítulo e dos outros capítulos, ele se apresenta como Abraão, porque aí Deus já tem mudado tanto o seu nome como o de Sarai. É por isso que eu digo, irmãos, tem que ter muito cuidado quando você estiver lendo a Bíblia. Tem que ler com atenção e atento aos detalhes. Porque às vezes você pode estar em um púlpito falando para um público, falando para a igreja, e você está falando Abraão quando é Abraão. E aí muitos entendidos que vão na escola bíblica, no culto doutrinário, ele vai dizer, mas o pastor está errando ali, o diácono, o presbítero está errando, é Abraão, não é Abraão. Porque, irmãos, às vezes nas nossas vidas, a gente passa por um crivo e por correções. Eu mesmo, quando fazia rádio, eu já fiz rádio, irmãos. Eu já me aventurei. E eu dizia sempre, eu vou para a rádio. E alguém me corrigiu uma vez e disse, mas não é rádio, é rádio ou emissora, é onde você vai. E eu acatei isso, irmãos, porque a gente pensa às vezes que estamos expressando-se correto, e às vezes não. É igual quando eu estudava. Eu tinha uma professora de português e ela era muito rígida nessas questões. E eu sempre falava, a gente vamos, como muitos falam ainda, cuidado com isso, irmão, cuidado com a expressão, a gente vamos. É a gente vai ou nós vamos. E ela, uma vez, ela parou e disse, mas espera aí, ô Emílio, a gente vamos? Aonde vocês vão? Ou você vai, ou nós vamos. Ou a gente vai, ou nós vamos. Mas não é a gente vamos. A gente é uma expressão. Aí começou a explicar e tal. E eu acatei porque eu estava aprendendo, eu estava numa aula, eu estava numa classe. Então eu fui aprendendo. Então tudo, irmãos, é uma aprendizagem nas nossas vidas. Então, muito cuidado quando você também estiver expressando-se em cima de um púlpito. Para isso, tem o canal O Bíblia, o Ministério O Bíblia Alertando. É tanto que eu disse que o Ministério O Bíblia é mais um suporte para você cada vez mais se aperfeiçoar. Então, entre, acesse, curta e usufrua dos vídeos que já estão aí, para a glória de Deus. Queridos, eu vou trabalhar no ministério abraânico. Eu quero trabalhar com 3 pontos no ministério de Abraão ainda e no ministério também de quando ele está como Abraão já. Os 3 pontos do ministério de Abraão acompanham tanto ele como Abraão, ou quanto ele como Abraão. O primeiro ponto é obediência. O segundo ponto é confiança. E o terceiro e último ponto é
honestidade. Isso no ministério abraâmico. Irmãos, não é fácil, mas se você fazer uma força, Deus te honra. Então, o primeiro ponto, obediência. Por que obediência? Porque ainda Abrão, ele sai de Ur dos Caldeus. O Senhor diz para Abrão sair do meio da sua parentela, da sua família, e ir com sua família. Olha o mistério, irmão. Ele tem que sair do meio da sua parentela, família, com a sua família. Entende? E aí ele sai a peregrinar, juntamente com Sarai, Ló e algumas pessoinhas ali que foram com eles. Ele sai a peregrinar pelas terras que ele não conhecia ainda, e obedecendo uma voz que disse para ele sair de Ur dos Caldeus e até uma terra que ele não conhecia, a voz de Deus. Ele obedeceu, mesmo se ele conhecer totalmente, mesmo se ele familiarizar totalmente com Deus. Ele foi, obedeceu, e ali ele peregrinou. Geograficamente, ele peregrinou por aquele todo país, lugares, chegou até o Egito. Ele só foi melhorar um pouco de vida financeiramente quando ele saiu do Egito. Ali ele já saiu um pouquinho, porque ele foi beneficiado daquela história toda que os reis queriam se apossar de Sarai, mas Deus não impediu e etc. Ali ele sai presenteado e melhor financeiramente. E aí a gente vê a obediência de Abraão. Isso é muito forte. Segundo ponto, a confiança. Queridos, não é fácil ele obedecer uma voz e ali começar a confiar que ali era verdadeiro, não era um espírito qualquer, não era coisa da cabeça dele, mas sim o próprio Deus que estava falando com o próprio Abraão. E ele pega sua esposa, seu sobrinho, sai ali de Ur e vai peregrinar. Não questiona, não pergunta por quê, para onde ele vai. Não murmura, mesmo naquele lado do deserto, com poeira, tempestade, comida em escasso, água em escassez, tudo isso. E ele confiante, ele sabia que ali ia sair alguma coisa para ele. Ele sabia que ali não era uma voz qualquer, porque às vezes nós temos que distinguir o que é consciência, o que é, irmãos, espíritos malignos que está falando com você, e o que é Deus. Vai, entram mais 3 pontos, mas eu não vou trabalhar nisso não, tá, irmãos? Vocês peguem aí, como diz o outro, a visão. Mas Abraão, ele entendeu que era Deus, ele confiou, ele foi, peregrinou, rodeou as terras, desceu. Uma vez estava como um peregrino em um lugar, outra vez em outro. Estava ali, irmão, como um nômade, andando, mas confiante na palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, querido, confie. Se o Senhor mandou você ministrar a palavra, ministre. Se o Senhor mandou você pregar, pregue a palavra. Se o Senhor mandou você evangelizar, evangelize. Se o Senhor mandou você sair, que as portas estão abertas, que você está desempregado, vá pela palavra do Senhor, confie, porque o Senhor é com você. Se o Senhor dizer ou falar, dependendo de como você queira entender o verbo, que você vai vencer, você vai. Você é um vencedor já, irmão. Você já está em Cristo. Você já está no Evangelho. Você já é salvo no Senhor. Então, Abraão, ainda como Abraão, ele confiou. E o terceiro ponto,
honestidade. Irmãos, se você for estudar do capítulo 12 até os capítulos por ali 26, você vai ver as honestidades de Abraão, ainda que muitos não tenham vamos se dizer assim, essa mesma fé de Abraão ou Abraão. Mas Abraão foi em frente. E a honestidade que eu quero trabalhar é, quando ele estava com Ló, que houve aquela contenda, o desentendimento dos pastores de Ló com o de Abraão, ele esquentou a cabeça? Não. Ele teve ambição? Não. Ele chegou para Ló e disse: filho, é o seguinte, a terra está toda aí, ó, na sua frente. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for o contrário, eu irei para o outro lado. E assim, simplesmente, para que contender? Ou para a esquerda ou para a direita, para onde você escolher. O que você escolher, eu vou para o outro lado. Não veio ambição, não contendeu, não expulsou Ló, não disse que ele era o maioral, não disse que ele estava ali na competência de Deus, na obediência de Deus, que ali quem mandava ele, não. Ele simplesmente, filho, aí a terra está na sua frente. Não vinha ambição, um homem andando honesto diante da presença de Deus. Aí você pode dizer: tá, pastor, e qual as outras? Aonde tem mais obediência aí? Levo você lá. Quando ele está guerreando em prol dos 4 reis, que ele está ali em aliança, ele vence os inimigos daqueles reis. Você pode ler que você vai ver depois. Mas ele não quer um centavo dado. Quis oferecer isso agora, ó, vamos repartir aqui os despojos. Ele falou: não, vou pegar só o necessário, que é para devolver para o Senhor, e pronto. E ele chegou onde está Melquisedeque e devolveu o dízimo. Olha, irmãos, para aqueles que dizem que o dízimo é da lei, o dízimo não é da lei. Abraão, ele deu, já como Abraão, eu creio, o dízimo antes da lei. E devolveu tudo. Não quis um centavo. Ele não guerreou com ambição. Eu vou, mais uma parte, que hoje é assim. Se você chama alguém para pregar, eu vou, irmão, mas aí o Senhor vai me abençoar com tal. Aí outros dizem assim: olha, eu faço isso, mas eu preciso de X. Ô, irmão, deixa Deus trabalhar. Se você trabalha pela fé, se você acredita como Abraão acreditou no Senhor, Ele próprio vai te abençoar. Certo que nós temos gastos, sabemos disso. Todo ministério tem gasto, mas vai entrar, irmão. Deus vai te abençoar, igual nós. O Bíblia, o ministério, o Bíblia. A gente precisa que os irmãos contribuam, ajuda, mas se puder, com aquilo que você sentir no coração e achar melhor. Mas não que a gente vai ficar aqui o tempo todo chorando, falando de finanças, que você tem que dar o que você... Não trabalhamos assim, não. Você só pode dar aquilo que você quer e que você tem, e aquilo que Deus te abençoou. E aí, irmãos, a gente vê aí a honestidade de Abraão. Então, os 3 pontos foram obediência. Você viu aí que Abraão saiu e não questionou, obedeceu simplesmente. Confiança, confiou que Deus ia abençoar, que não ia deixar a sua família mendigar o pão, ou ele ia ver navios, não. E honestidade. Ali ele devolveu tudo. A 10ª parte ele devolveu para o Senhor. E o sacerdote Melquisedeque acolheu aquilo tudo, recolheu para a glória de Deus. Então, queridos, são esses pontos
Não esqueça, o Senhor é com vocês. Deus abençoe a todos. E, queridos, se vocês quiserem achar por bem, sentindo no coração, dizer, esse pastor, ele está fazendo a obra, está se esforçando, vamos ajudá-lo. Aí você nos ajuda tanto aqui na rede, né? Tanto aqui na plataforma, com like, compartilhando os vídeos, comentando, como também se você sentir de dar uma ajuda financeira, você deposita nessa conta que eu deixo sempre na descrição. Isso é para melhoria, queridos, não é para nós sair por aí, comprar carrão, sair à torta e à direita gasto, não, porque isso aí é o sagrado, a gente reconhece isso aí. É para a gente montar um estúdio, uma coisa melhor, passar uns vídeos, comprar equipamentos melhores, para passar vídeos melhores para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até um outro vídeo.